Você já se pegou pensando, por que estou repetindo os mesmos erros? Ou ainda, como posso ser mais sábio e tomar decisões mais acertadas? Se sim, você não está sozinho. Muitas pessoas passam pela vida sem perceber as lições preciosas que ela oferece, até que é tarde demais. Neste vídeo, vamos explorar as lições de vida que Ralph Waldo Emerson, um dos maiores filósofos de todos os tempos, deixou para nós. Ele fala sobre sabedoria, relacionamentos e como transformar dificuldades em grandes aprendizados. Você está pronto para dar um passo em direção ao autoconhecimento e à verdadeira transformação? Vamos falar sobre os erros que todos cometemos, as falhas que nos ensinam mais do que o sucesso, e como você pode, finalmente, entender os caminhos que realmente importam. Ao final desse vídeo, você vai perceber como está mais perto de se tornar a melhor versão de si mesmo, sem precisar passar pelos mesmos obstáculos. Fique até o final, pois este vídeo não é apenas sobre reflexões do passado, mas sobre como aplicá-las agora para mudar sua vida. Se você já se sentiu perdido, ou simplesmente quer melhorar, este conteúdo pode ser o empurrão que você precisava. Vamos juntos? Imagine acordar todos os dias com a sensação de que está preso em um ciclo que nunca termina. Você já se sentiu assim? Quando olhamos para a vida de Ralph Waldo Emerson, ele nos lembra que é fácil cair nesse ciclo, acreditando que estamos fazendo o que deveríamos fazer. Mas a verdade é que a vida não acontece porque estamos cumprindo expectativas de outros. Ela acontece quando encontramos nossa verdadeira essência, quando começamos a viver a vida no nosso próprio ritmo, sem medo do que os outros pensam. E esse é o maior desafio que você pode enfrentar, confrontar a sua própria realidade. Emerson falava sobre sabedoria como algo que vem da experiência e da introspecção. Porém, em um mundo saturado de informação, onde cada clique nos empurra para uma opinião pronta e pré-digerida, fica cada vez mais difícil ouvir a voz interior. Você já parou para pensar em quantas vozes de fora você escuta todos os dias? Como elas te afetam? O verdadeiro questionamento é: você está vivendo sua vida ou apenas reagindo às pressões externas? A verdade é assustadora, muitas vezes, não estamos vivendo, estamos simplesmente sobrevivendo. E aqui está o que ninguém fala: é fácil se conformar com a mediocridade, mas fazer isso significa aceitar a dor silenciosa do arrependimento. A dor de não ter tentado, de não ter arriscado, de não ter dito sim quando deveria. Emerson nos ensinou que a verdadeira sabedoria vem da nossa capacidade de falhar e aprender, e não de sempre acertar. Mas, e se o erro não for apenas um aprendizado? E se for, na verdade, uma chance de ver as consequências de uma vida mal vivida? Será que estamos realmente prontos para ver essa verdade nua e crua? A maior tragédia do nosso tempo não é a falta de oportunidades, mas a incapacidade de perceber que as oportunidades estão ao nosso redor, todos os dias. Por que você ainda não deu aquele passo, aquele que poderia transformar a sua vida? Você já se perguntou se está apenas adiando para se sentir confortável, mas na verdade está se afundando ainda mais na inação? As palavras de Emerson são mais poderosas hoje do que nunca, pois nos convidam a um despertar. Ser honesto consigo mesmo é a chave. Mas será que você está pronto para se enfrentar? A verdade pode ser um peso e, ao encará-la, você pode descobrir que tudo o que pensava ser verdade sobre si mesmo é, na verdade, uma construção da sua zona de conforto. Esse é o momento crucial da sua vida. Você pode continuar fugindo da dor de confrontar seus medos, ou pode, finalmente, agir. As palavras de Emerson não são apenas frases bonitas para se pensar, mas desafios a serem vividos. Se você continuar deixando o medo dominar suas escolhas, estará escrevendo uma história cheia de arrependimentos. Mas, se você decidir tomar as rédeas, o futuro será seu. Não há promessas fáceis, mas há um caminho difícil que leva a uma vida de liberdade e autenticidade. Agora, o mais desconfortável. Você já pensou que, talvez, o seu maior inimigo seja você mesmo? A maneira como você se limita, as crenças limitantes que você alimenta e os medos que você escolhe manter em sua mente. Emerson nos alerta para a armadilha de viver uma vida de aparências, onde escondemos nossas fraquezas, mas o que realmente fazemos é ignorá-las até que elas se tornem monstros que não conseguimos mais controlar. Então, qual é o preço da sua liberdade? Será que vale a pena viver uma vida moldada pelas expectativas dos outros? Ou será que a liberdade verdadeira está em romper com essas correntes, enfrentando a dor de se desconstruir? Por último, o mistério que Emerson deixa em suas palavras: qual é a sua verdadeira essência? O caminho do autoconhecimento não é simples e nem rápido, mas é essencial.
E o mais perturbador de tudo, ele só começa quando você se permite questionar as certezas que tem sobre si mesmo. A cada escolha, você está moldando o seu futuro. E a grande questão é, você tem coragem de fazer isso? Ou vai continuar permitindo que a vida passe por você, sem realmente viver? A hora de mudar é agora. Antes de concluirmos, é importante confrontar algumas das ideias que discutimos. Você pode estar se perguntando, será que tudo isso é realmente necessário? Não é possível ser feliz apenas seguindo o fluxo da vida, sem tanta pressão de ter que entender tudo e mudar constantemente? Essa dúvida é natural. Vivemos em uma sociedade que preza pela simplicidade, pelo conforto de rotinas que não exigem grandes reflexões. E, em muitos casos, podemos até achar que a vida não precisa ser tão profunda. Afinal, quem não quer a felicidade instantânea, sem precisar se questionar a cada passo? Porém, a verdade é que muitas vezes o seguir o fluxo nos leva para uma vida de insatisfação silenciosa. Nós temos a tendência de aceitar o que é mais fácil, o que nos traz menos dor no imediato. Mas isso é viver de verdade? Será que, quando seguimos o fluxo, não estamos nos deixando levar por um rio que nos conduz para um futuro que, lá no fundo, não desejamos? Talvez o que você tenha considerado conforto seja, na verdade, um disfarce para a mediocridade. Mas, é claro, também é importante reconhecer que mudar não é fácil. Não podemos negar que dar o passo em direção ao autoconhecimento, a reavaliação das escolhas que fazemos, pode ser assustador. E, em alguns momentos, até doloroso. Mas eu te convido a refletir, qual seria o custo de continuar vivendo uma vida baseada no medo? O que você está deixando para trás quando não se permite desafiar suas próprias limitações? O desconforto de mudar pode parecer intenso no começo, mas será que ele é maior do que a dor do arrependimento que vem com o tempo? Com isso em mente, podemos concluir que, embora existam riscos e desconfortos, é impossível negar que as maiores transformações pessoais vêm do confronto com nossos próprios medos e incertezas. Como Ralph Waldo Emerson nos ensina, se você não está disposto a falhar, você nunca terá a chance de aprender e crescer. Então, por que temos tanto medo de falhar? Talvez seja o medo da crítica ou do desconforto. Mas, e se esse medo for apenas uma sombra que se dissipa assim que nos arriscamos? Por que permitir que ele controle nossas escolhas? Entendo que você pode estar pensando, mas isso é mais fácil de dizer do que fazer. E se eu falhar? E se eu não for capaz? Essa é uma preocupação legítima, e a dúvida faz parte do processo. Emerson sabia disso. Ele não propôs que o caminho fosse fácil, mas que ele valeria a pena. Afinal, como ele mesmo escreveu, cada perda nos ensina uma lição que nos prepara para o próximo nível. E, assim, a falha deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma oportunidade. Então, se você está hesitando agora, talvez seja o momento de considerar que a mudança está mais próxima do que você imagina. Agora, pense em um ponto essencial. Você está vivendo por você mesmo ou está vivendo para cumprir as expectativas de outros? O que você teme mais, tentar algo novo e falhar, ou viver uma vida sem realização verdadeira, por medo de tomar decisões difíceis? Emerson afirmava que o homem sábio é aquele que vive pela verdade que encontra dentro de si mesmo, e a verdadeira sabedoria está em desafiar a zona de conforto. Será que, ao permanecer onde está, você está realmente vivendo de acordo com sua essência? Ou está apenas buscando a segurança de não precisar se expor ao risco da mudança? Além disso, pode ser que você esteja pensando, isso tudo é muito bonito, mas na prática, como começo? Essa dúvida é válida e prática. Não se trata de transformar a vida de uma só vez, mas de dar o primeiro passo. Mesmo que o caminho pareça distante, cada passo que você dá, por menor que seja, te leva na direção certa. Como Emerson disse, um pequeno progresso diário leva a grandes resultados. O segredo está em começar e não parar. O que você acha? Você está pronto para dar esse primeiro passo? E, para concluir, quero que pensemos juntos. O que você está disposto a sacrificar para alcançar um futuro que seja mais autêntico e satisfatório? Será que o medo da mudança é realmente maior do que o desejo de viver uma vida plena? Quando você se permite ficar preso a um ciclo de inação, quem está realmente perdendo é você. Então, a reflexão que fica é: qual será o preço que você pagará por não agir? Lembre-se de que o verdadeiro fracasso não está em errar, mas em não tentar. E, acima de tudo, lembre-se de que o único caminho para a verdadeira liberdade é aquele que desafia as expectativas e segue a sua própria verdade. Chegamos ao final desse vídeo.
E, ao refletirmos sobre tudo o que foi discutido, fica claro o poder que as lições de Ralph Waldo Emerson têm em nossas vidas. Ele nos ensina que o autoconhecimento, a coragem de enfrentar os desafios e a busca por uma vida autêntica são os verdadeiros caminhos para a felicidade e o sucesso. Mais do que simples palavras, suas reflexões nos convidam a olhar para dentro de nós mesmos e a questionar: estou vivendo verdadeiramente como eu sou, ou apenas seguindo o fluxo da vida? Ao longo do vídeo, vimos como a sabedoria de Emerson nos leva a entender que os maiores obstáculos que enfrentamos não são externos, mas internos. A verdadeira mudança começa quando decidimos agir com base em nossos próprios valores, não em expectativas impostas. Ele nos lembra que, mesmo nas maiores dificuldades, sempre há uma lição que nos torna mais fortes, mais sábios. A pergunta é: estamos dispostos a aprender com nossos erros ou vamos continuar repetindo os mesmos padrões, sem evolução? Essas questões são importantes, porque desafiam a maneira como vivemos e nos relacionamos com o mundo. E, se você chegou até aqui, é porque algo em você foi tocado por essas palavras. Pode ser que você esteja passando por um momento de indecisão ou até de insatisfação com a vida que leva. Talvez você esteja se perguntando: como posso aplicar essas lições no meu cotidiano? Este vídeo é apenas o começo dessa reflexão. E se você gostou dessas ideias, imagine o que mais você pode aprender assistindo aos outros vídeos que preparamos para você. Cada conteúdo é uma oportunidade de mergulhar mais fundo nos ensinamentos de grandes pensadores como Emerson, e de entender como aplicar essas lições em sua própria jornada de vida. Quem sabe, o próximo vídeo pode ser o empurrão que você precisa para dar aquele passo decisivo na direção do seu verdadeiro propósito. Eu quero agradecer imensamente por ter ficado até aqui. Seu interesse em explorar o que há de mais profundo na vida é o primeiro sinal de que você está no caminho certo. Então, se esse vídeo tocou seu coração e despertou sua mente, não deixe de conferir os outros vídeos. A cada um, temos a chance de crescer mais e mais, e, juntos, podemos ir ainda mais longe. Fique atento, pois as próximas lições podem ser exatamente o que você precisa para continuar sua jornada rumo a uma vida plena e significativa. Obrigado por assistir, e nos vemos em breve.